quase 90% das sociedades do mundo antigo viviam a poligamia. O mistério é saber por qual razão a monogamia acabou adotada como uma melhor opção para a vida social. Pesquisadores da revista científica e filosófica The Royal Society fizeram um estudo antropológico e filosófico para construir uma teoria. O primeiro ponto já deixaria Karl Marx com uma pulga ao pé da orelha. Um dos maiores motivos do fim da poligamia, em especial a poliginia, seria a desigualdade social. Para ter mais de uma esposa, era preciso comprovar que poderia sustentá-las igualmente. Além disso, esses casamentos tinham interesses de propriedade das famílias dessas esposas. Com isso, o homem que já era rico ficava mais rico a cada casamento. Os mais pobres enfrentavam a dificuldade de casar, aumentando a sensação de competição, gerando motivações para atos criminais diversos. Ou seja, com a monogamia, os homens se preocupariam com os problemas de suas famílias ao invés de criar problemas na sociedade. Segundo as pesquisas realizadas por estes acadêmicos, o casamento reduz 35% as chances de um homem se envolver em algum crime, diferente de homens que apenas coabitam com as suas parceiras. Esses números foram objetos de pesquisa na China, Índia e Estados Unidos. Historicamente, os períodos de poliginia tinham mais guerras e nelas o sequestro de mulheres e crianças. Outra verificação é que na monogamia, dependendo da mulher que o homem escolhe para casar, há mais chances de abandonar os vícios como álcool e maconha. E diferente do que se pensa a respeito da cultura machista, a opressão da mulher acontece e acontecia proporcionalmente à diferença de idade no relacionamento. Quanto mais velho o homem em relação à mulher, mais necessidade de controle para garantir a posse. Isso ocorria em poliginia e na monogamia. Com a poliginia, o excesso de homens solteiros e a violência correndo solta levava os irmãos a vigiarem suas irmãs, evitando as chances de crimes contra elas. E lógico que isso acabava aí tirando a liberdade. Com o fim da poliginia, esperava-se acabar com os acúmulos de riquezas, além de solucionar os problemas como a preferência de casamento primeiro das filhas mais jovens, mudando para primeiro as filhas mais velhas. E com o tempo, a diferença de idade entre os parceiros, com a monogamia principalmente, foi quase se igualando, o que pode ter sido a causa real dos avanços da liberdade da mulher na sociedade. Homens mais seguros na relação por ter a idade aproximada da esposa e, assim, menores as taxas de violência doméstica em relação à poliginia. Na nova forma de casamento, aumentava a participação do homem na criação dos filhos e o estreitamento da interação entre o marido e sua mulher, diminuindo aí ciúmes, invejas e maquinações que ocorriam entre as esposas. A poliginia trazia problemas também para as mulheres, porque o marido era compartilhado, que limitava as chances aí de procriação e afeto. Dessa forma, a traição feminina poderia acontecer, afinal o que mais havia fora do casamento eram homens solteiros querendo mulheres. A vida na poliandria, ou seja, uma mulher e vários homens, também não era nenhum mar de rosas. A violência doméstica ocorria da mesma forma, principalmente na questão da procriação, onde a incerteza da paternidade dentro desse contexto gerava violência entre os parceiros, a mulher e os filhos. A pesquisa aponta que onde há casamentos poligâmicos, a taxa de violência e morte infantil nesses relacionamentos é muito maior do que entre casais monogâmicos. E não é apenas por parte do homem, mas mães também não aparentadas. Em avaliação biológica, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse em crianças criadas entre não aparentados é maior, o que as tornam menos empáticas e menos solidárias, contrariando a ideia aí do feminismo de que romper com a estrutura familiar, como conhecemos, seria benéfico para a criação dos filhos. Leis que proibiam a poligamia iniciaram no Ocidente e foi ganhando adeptos no mundo. A questão é que, se os homens mais poderosos eram poligâmicos e eles é que estabeleciam as leis, como elas foram mudadas, né? A resposta estaria no resultado da competição. Somente os poligâmicos não fortaleciam o poder da sociedade, o que diminuía a ideia de superioridade de um povo. Mas, se todos pudessem casar com uma mulher e produzir suas próprias riquezas, então a sociedade teria maiores chances de prosperar.
A monogamia teria até mesmo favorecido os avanços para chegarmos ao sistema político democrático. Por fim, o sistema monogâmico de casamento não teria acontecido por causas banais, simplesmente a liberdade sexual ou até mesmo os cuidados de propriedade, como achou Karl Marx, mas sim sobre a complexidade que a sociedade vivia, rodeada de conflitos econômicos, violência e desigualdade social. A monogamia ganhou espaço por estruturar melhor a sociedade, diminuir atritos, definir famílias por parentesco sanguíneo, o que formava crianças mais saudáveis psicologicamente e, por isso, adultos mais sociáveis. Era o que se esperava. Embora a gente veja muita violência nos dias atuais, não subestime que o passado sem a monogamia tenha sido bem pior do que imaginamos.